Vós conheceis o caminho para onde eu vou. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Em verdade eu digo, porque eu vou para o Pai. Mas aquele que crê em mim, obras maiores fará. Olá a todos, que todos estejam em paz. Estamos mais uma vez aqui no canal Cristo é o Caminho. Nós estamos aqui iniciando mais um estudo, dando continuidade ao estudo sobre dons, né? Exato. E nós temos aqui o pastor Marcos, nós temos o irmão Tiago, que vai estar dando continuidade. E eu aqui estou me intrometendo no meio também, junto com vocês também, para estar somando um pouco mais com vocês. Vamos somar, vamos Amém? servir. Amém. Pastor? Amém. Vamos orar então, né? Pedir para o Tiago fazer a oração para a gente poder Com certeza. iniciar. Senhor, obrigado por esse dia pelo qual aqui estamos, Deus. Obrigado por tudo que você tem provido sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, por cada pão que vem, tanto físico quanto espiritual, que agora é derramado sobre essa casa. Que essa pessoa possa se alimentar do pão espiritual, que é a sua palavra, e que essa palavra possa transformar a vida dela. Em nome de Jesus, amém. Amém. Aleluia. Por que você tirou o chapéu? Costume. Costume. Amém. Mas hoje nós vamos falar justamente isso, porque nós estamos falando sobre dons espirituais. Mas o que o Paulo fez é uma coisa que a gente faz com os dons espirituais também, né? A gente tem um respeito numa coisa que, se você for analisar, não precisa, vamos dizer assim. É tipo assim, vamos falar aqui do boné do Paulo para a gente entrar no estudo. O boné do Paulo ou tira de uma vez ou fica com ele na cabeça direto. Por quê? Porque se você entende que você colocar um boné na hora que você está orando, você desrespeita a Deus, então quando a gente está falando de Deus, você está desrespeitando a Deus do mesmo jeito. Ou se você não entende, você fica com ele. A gente entende, né? A gente até sabe o que é o respeito, mas isso que a gente está frisando é para a gente entender sobre os dons espirituais também, entendeu? Nada que não tem problema nenhum, né? Isso daí a gente fala que a educação vem lá de trás, o pessoal usar chapéu na hora que ia comer, só que aí que tá, quando ele sentava na mesa, ele tirava o chapéu. Não é na hora que ele orava que ele tirava o chapéu, entendeu? Então assim, ou põe o chapéu e come o chapéu na cabeça. Só justificando o motivo. Não, só para entender. Só estou dando um adendo. Sim. Eu só estou dando um adendo para o pessoal entender algo que a gente faz constantemente. Não só isso. Eu só usei o termo. Ninguém aqui é religioso. Não. É que no caso, só para a pessoa entender que eu não faço isso porque, respeito àquela pessoa que acredita que quem ora ou profetiza com a cabeça coberta está desonrando a Deus. Eu não acredito, só que essa pessoa acredita. Então, se eu tiver aqui a pessoa pecar, eu estou sendo um fruto de pecado dela. Então, eu prefiro tirar. Mas aí é que eu falei. Então, você tem que tirar desde o começo. Se você tem essa linha de pensamento. Você está entendendo? Sim, eu não estou recriminando o boné do Paulo. Eu estou explicando por vocês, porque aqui é uma linha de ensinamento, né? Sim. É um estudo. Então, assim, se a pessoa entende que não pode, não pode. Porque não é, senão a gente fica no cima do muro. Ou sim ou não. Isso, entendeu? No caso, tem pessoas que acreditam quando ora apenas. Só quando ora que é desrespeito. Então, por isso que na oração eu tiro. Senão o irmão que está assistindo a gente agora vai sair do vídeo, ó que blasfêmia, orando de boné. Mas não faz isso não, irmão. Porque a pessoa olha uma coisa dessa, pode sair do canal, perder um estudo maravilhoso por causa de um detalhe tão insignificante. Que eu volto a dizer... Que é insignificante. Não, que deveria então tirar desde do começo. Se é isso que eu quero falar, irmãos. Se a gente tem uma linha de entendimento, essa linha tem que ser uma só. Entendeu? Às vezes a gente fica dando curvas. E às vezes a gente não acerta nenhum nem no outro. Porque do jeito que o Paulo falou, aproveitando, já que a gente entrou nessa conversa, assim, se o Paulo tirar pessoas do canal por causa do boné, porque ele orou com o boné, ele tira também porque está falando da palavra de Deus. Entendeu? Então assim, a gente tem que ter uma linha só. E por isso nós vamos começar hoje falando sobre dons, porque às vezes a gente entende que o dom, ele está lá em 1 Coríntios 12. Isso, ou somente lá e pronto. Isso. Aí o que a gente faz? A gente só espiritualiza as coisas. Apesar do dom ser espiritual,
Apesar, eu tô falando de redundância não. Apesar dos dons ser espirituais, mas existe mais dons que a gente precisa apreciar, que a gente precisa entender, que a gente precisa exercer. Aí as pessoas ficam assim, sabe aquele jogador que na base ele já pensa de ir para a Europa? Sim. Aí é assim, todo mundo quer ir para a Europa. E a Europa não é o futebol no geral, existem muitos lugares. Então assim, nós olhamos assim, eu quero ser pastor, eu quero ser evangelista, eu quero, de diácono para baixo, ninguém quer ser, assim, entendeu? Ninguém quer ser. Então é isso, nós precisamos entender que nós somos um corpo, o corpo, ele necessita um dos outros. E seja qual for, tudo que Cristo deixou, seja o chamado espiritual ou o ministerial, tudo isso daí é muito importante. Eu não vou nem dizer assim, igreja, para vocês não entenderem de forma errada o que eu estou falando. É que as pessoas precisam. Porque assim, a gente, claro, é tudo para edificação do corpo. Mas porém, veja só, não é só a igreja em si. Apesar que ele cita, é o corpo igreja, mas não é só. A gente precisa de ser usado pelos dons espirituais, os dons ministeriais. Isso começa dentro de casa, dentro da nossa casa. Seja como for a formação da sua família, isso começa dentro de casa, entendeu? E aí vai expandindo para os vizinhos, serviço, igreja, que é onde a Bíblia já vai direto, entendeu? E assim, Deus vai usando cada um conforme Ele quer usar, para que haja assim haja assim a expansão do reino na terra. Paulo? Gostei. Aqui você tá assim, eu falei, o Paulo vai mudar. Não, gostei. Não, que a explicação ficou muito mastigada. Deu para sério, foi muito bem. Agora eu fiquei vermelho. Fiquei envergonhado. Então, irmão, ó, a gente tem lugares que falam de dons, assim, e tem mais lugares, não é só lá. Nós temos a 1 Coríntios 12, que é que todo mundo vai em cima. Aí tem 12, 8 ao 11, tem 12, do 28 ao 30. Nós temos Romanos 12, 6 a 8. Tem Efésios 4, 11 a 13, que é chamado dos ministeriais. E temos 1 Coríntios 13, que esse daí é o que devia todo mundo trabalhar nele, que fala acerca do amor. É um capítulo todinho falando sobre o amor. Eu complicando. E o que é o amor? O amor tudo crê, tudo suporta, tudo espera. O amor é benigno, não é longânimo. Eu tenho uma visão assim, que assim, a gente vê poetas, filósofos, vê professores tentando de tudo quanto é jeito falando que é amor não tem explicação, que o amor é uma coisa complicada, que o amor é uma coisa grande. E aí eu acho mais simples. Eu prefiro a passagem de João 3,16. Que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, que é o que ele tinha de melhor no céu, por nós, por amor. Então eu acredito que amor se resume em doação, mas não qualquer doação, aquela doação que você faz, que deu o seu melhor para fazer outra pessoa feliz, para fazer outra pessoa bem. Então assim, para mim amor é resumido nisso, para mim é fácil, e o dom do amor é resumido nisso também. Amor é dom? Perfeito, muito também. Bom. É que a semana passada nós falamos isso, né? Amor é dom. É que é o trecho que eu frisei no vídeo que nós fizemos lá, quando o Tiago fala que amor é dom, lá não fala especificamente assim que amor é dom, mas é isso. Mas a gente passa por cima e não usa literal. Agora como é mais claro. É que assim, o amor, ele é a base de tudo. Então tudo que você falar em relação ao evangelho é amor. Entendeu? O reino, amor, tudo se resume em amor. Então, se existe dons, existe o dom do amor, entendeu? Porque às vezes as pessoas assim, a gente sabe, a gente quer ajudar, que nem eu já fui pessoas falando assim, eu quero fazer a obra, né? Eu quero fazer a obra. Às vezes a gente não entende o que é fazer a obra. Então, eu quero fazer a obra. Eu estive falando esse dia mesmo com a minha mãe, que é uma pessoa de 76 anos, é uma pessoa que já é debilitada hoje, tem algumas enfermidades, ela não consegue andar, não consegue sair, a mente já não pensa, não consegue lembrar muitas coisas, mas ela fala assim, mas eu quero, e ela sofre com isso. Então, se existe alguém que está nos assistindo que tem esse problema também, é assim, fazer a obra que a gente fala aí,
é você deixar Deus trabalhar na vida da gente. E agora como? Como Ele quiser, como necessário, entendeu? Isso é fazer a obra. Fazer a obra é você dar o seu ombro para alguém chorar, isso é fazer a obra. Que é o nome que nós demos agora, nesses dias de hoje, sobre fazer a obra, né? Que eu até não entendo, vendo esse nome, o que é exercer o Evangelho com esse nome fazer a obra. Mas todo mundo entende que fazer a obra é a gente fazer alguma coisa para Deus. E fazer alguma coisa para Deus é até quando você vai jogar bola. A gente não pode ter uma vida dualista, irmão. A gente não pode separar as coisas. Eu sou cristão em tudo que eu for fazer. Mas naquela coisa não dá para fazer, então eu não vou fazer aquilo. Ponto, acabou. É que o Paulo falou, é simples. O Evangelho é simples. Não precisa ser teólogo. É só você pensar as coisas, né? Se eu, por exemplo, não posso ir numa festa, porque lá eu não consigo ser cristão, então eu não vou nessa festa. Entendeu? Muito bom, perfeito. Vamos lá? Eu tenho uma base minha que o pastor comentando eu lembrei. Eu sempre quis exercer meus dons espirituais e fazer a obra com eles, e todo mundo quer. Só que eu entendi uma coisa, com base em Atos. A sala que a gente tem sim que cumprir o ID, esperar pelo Espírito Santo, depois a gente vai para pregar em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Aí eu aprendi que eu tenho que usar o amor, os dons do Espírito Santo no meu condomínio. Aí eu abri uma célula. No meu bairro, aí eu congrego com a igreja e eu faço a obra na igreja. Judeia, aí é cidade. Futuramente Deus proverá. Estado, Deus proverá também. Mas todo mundo quer exercer o dom lá no estado, lá no último. Missionário, irmão, já. Receba. Quer ser missionário, né? Receba. Aleluia. Todo mundo já quer ir no último. E a gente tem que exercer o dom no pouco. Honra-me no pouco, te colocarei no muito também. Uma lição que a Bíblia nos dá é sobre os vasos lá para poder gerar, né, o milagre do azeite. Quando o profeta fala, vai nas suas vizinhanças e pega vasos que você puder para a gente, que vai multiplicar. A lição que a gente fica ali assim, é a boa vizinhança que essa pessoa tinha. Porque tem pessoas que a gente conhece que se ela precisar de, vamos dizer assim, vasos, né, para poder receber um milagre, o milagre não vai operar porque ela não tem uma boa vizinhança. Então o que o Tiago está falando é isso, eu preciso ter um bom relacionamento dentro de casa, com os meus vizinhos, com a minha, sabe, a cidade, e assim vai em todas essas formas, aonde você chegar, aquela pessoa que trabalha e prega o evangelho só trabalhando, que é isso daí, porque tem pessoas que trabalham e ela dá um mau testemunho, quer dizer, ela não está exercendo o ministério dela, porque ela lá era um mau exemplo, entendeu? Então é isso, nós precisamos ser cristão autêntico em todos os lugares. E aí nós vamos estar exercendo o quê? Os dons, seja qual for. E aquilo que eu queria até dar uma ênfase que nós falamos na semana passada, da gente assim, é ficar à vontade de Deus. Ficar nas mãos do Senhor. Como eu gosto de futebol, todos os meus exemplos vai ser futebol. Sabe aquele zagueiro que precisa que ele joga lá na lateral? Ele vai. Precisa que ele joga no meio de campo? Ele vai. Precisa que ele cata no gol? Ele vai. Ele é zagueiro. Mas aonde o time precisar, ele vai lá e faz. E dá o melhor. Mesmo que não goste da posição, porque assim, é carregar a camisa. Entendeu? Então é isso daí. A gente como servo de Deus é isso. Senhor, estou aqui à tua disposição, faça aquilo que é preciso. Aí se Deus falar assim, meu filho, eu não vou causar sem nada não, porque eu acho que isso não existe, né? Mas a gente tem essa cabeça. Mas se Deus falar assim, não vou te usar não, fica quietinho, beleza, se é isso que Deus quer, amém. O que eu gostaria de frisar assim é que às vezes a gente está falando que a pessoa tem que dar bom exemplo. Só que nós somos pecaminosos.
E às vezes a pessoa... Mas uma coisa não... Não, mas aí tem pessoas, eu já passei por isso, eu tenho que dar bom exemplo. Aí eu cometo um deslize, aí já falo, não posso mais fazer a obra porque eu estou com um tempo sujo, vamos dizer dessa forma, então eu não vou tocar nas coisas do Senhor, porque eu vou estar tocando indignamente. Que é consagrado. Eu acho isso uma coisa complicada, porque se nós pecamos a cada momento, todos pecam a cada momento, então nem o pastor, nem o irmão Tiago, nem o Paulo, nem ninguém que está nos assistindo poderia fazer alguma coisa para a obra de Deus. Não é isso que a gente está falando. O que a gente está falando é assim, se você tem uma vida reta diante de Deus, justificada pelo sangue do Cordeiro, onde você ora, onde você pede perdão das coisas que a gente comete no dia a dia, você tem dons para você ser usado na presença de Deus. E esses dons é de acordo com aquilo que Deus colocou e gerou no teu coração, mas que também te aperfeiçoou conforme a vida. Vamos dar um exemplo do apóstolo Paulo, que todo mundo acha que é um dos maiores apóstolos, né? Eu também acho. Só que se você começar a ler mesmo a palavra de Deus lá em Atos, você vê que ele teve momentos que ele entrou em depressão, teve momentos que ele fala que ele tem um espinho na carne. A gente não sabe dizer qual que eram os problemas que ele tinha. O que a gente sabe dizer é que aonde ele ia, Deus operava milagres, Deus usava ele com dons sobrenaturais. E nós temos que ser assim, dar bons exemplos, porque a gente não chega aqui e começa a falar de Paulo das coisas ruins, a gente só fala das coisas boas. Então, aonde a gente plantar o pé, aonde a gente estiver, as pessoas têm que chegar e olhar para você e falar assim, olha, aquela pessoa é muito abençoada, ela é iluminada, ela tem Cristo na vida. Porque mesmo com os erros, o que tem que transparecer e refletir nas nossas vidas é o próprio Jesus Cristo, é o próprio Deus. Perfeito. A gente falando sobre profeta que é um dos dons que a gente fala, a gente vê lá acho que é Números que tem, que fala sobre Balaão. Acho que é Números 23. Aí o rei Balaque chama o profeta lá, Balaão, para amaldiçoar o povo de Deus. Certo? E quando você finaliza a história, você vê que ele abençoou o povo de Deus. Certo? Só que Balaão, quem que era Balaão? Balaão é aquele que originou a religião dos Nicolaítas. Acho que é assim que fala, Nicolaitas. Eles, se você vê lá, você vai em Apocalipse, fala sobre eles, né? Cita sobre eles que é uma grande maldição, tal, que o povo que vai ser perdido, os Nicolaitas, né? E ele é aquele que fazia. O que os Nicolaitas faziam? Eles adoravam aos deuses deles através do que? De bezerro de ouro. Por isso que quando Arão fez bezerro de ouro, ele viu em alguma coisa e ele copiou. Então, de quem que ele copiou? Dos Nicolaitas, entendeu? Que Balaão era aquele que era o que fazia. E o que era essa religião? Como que eles adoravam os deuses deles? Através de relações sexuais, ou seja, banalizavam na frente do altar deles lá, tendo atos sexuais, certo? E ele abençoou o povo de Deus. É só para a gente entender que não é porque você errou que você não pode fazer alguma coisa, certo? A gente não deve, a gente tem que tirar da vida da gente. Porém, sabemos que, assim como Deus sabia que Adão ia errar, certo? Que algumas pessoas falam, será que Deus sabia? Claro que Deus sabia. Sabia que ele ia errar. Também sabe que eu vou errar, que o Paulo vai errar, que o Tiago vai errar e você vai errar. Só que nós temos que lutar contra isso. Porém, deixar de fazer a obra porque nós erramos, isso daí já é um erro em cima de outro. Entendeu? Então o que eu tenho que fazer eu estou representando Deus quando estou fazendo a obra de Deus. Então é isso. Eu só oro, como Paulo falou, pede perdão se for necessário, se não der tempo, vai e faz, porque as pessoas precisam ser salvas. Se eu já estou condenado, eu continuo condenado, mas eu salvo a vida dos outros. Podemos pensar assim. Entendeu? Podemos pensar assim. Minha vida tem que ser santa. Isso é parte da graça. Estudo da graça que nós demos nos primeiros estudos aí. Santa. Porém, se eu vacilar, porque o vacilo não é só que você vê, mas o que está na cabeça também. Porque é isso que acontece, né? O pessoal da ceia, que toma ceia, só quem pode tomar ceia, é assim, não, eu não posso por quê? Porque eu gritei com a minha esposa. Eu não posso por quê? Porque eu fui lá e tive relação com a pessoa. Mas tem pessoa que não tem relação ao olho, ela pecou do mesmo jeito. E tem pessoas que não gritam com a esposa, mas por dentro amaldiçoa a esposa do jeito que é a mesma coisa. Então, o da cabeça é tão válido como aquele que você executa. Então, quando eu posso, minha vida vai ser
totalmente santo. Se for mais ou menos, eu vou continuar fazendo por amor às pessoas. Você entendeu? Por amor, porque a minha vida tem que ser doada às pessoas. Entendeu, irmão? Então, às vezes, eu não vou fazer, sabe, naquele lugar, eu não vou naquele lugar fazer isso, eu não vou pregar, eu não vou orar para aquela pessoa, porque eu estou errado. Então, você vai ficar mais errado do que você já está. É isso aí. O irmão Paulo está comentando, aí Deus fez brilhar aqui um texto bíblico, 1 Coríntios 11, 27. E uma pergunta também. Eu senti de Deus a pergunta, a questão. Existem pessoas que estão todo torto, todo errado, e eles continuam sendo usados por Deus na igreja, revelando, profetizando, curando. E por que que isso acontece? Aí Deus fez brilhar aqui um texto, está em Romanos, eu tá aqui por causa de Romanos 12, eu estava esperando o pastor. Romanos 11, 27, 29, diz assim: porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Tem pessoa que uma hora ela tá muito bem com Deus e ela pede para Deus: Deus, você me ama, me dá um dom, me abençoa, me faz ser usado. E Deus vai lá e abençoa ela com dons, dá um chamado, uma vocação para a pessoa. Aí a pessoa passa um tempo, ela se desvia de Deus, ela vai deixar de ser usada? Nem sempre, ela pode continuar sendo usada na igreja. Só que aí vai acontecer aquilo, vai chegar no fim dos tempos, ela vai até o Senhor: Senhor, em teu nome eu curei, em teu nome eu profetizei. Jesus, apartai-vos de mim, nunca vos conheci. Está na Apocalipse? Mateus. Eu lembrei. É uma coisa que a gente tem que separar Muito aqui agora. bom. O irmão falou uma coisa que é verdade. Os dons espirituais não tem nada a ver com salvação. A salvação ela é individual. É separado. Ela é individual. Os dons Deus entrega para que a obra fala que se a gente não clamar, até as pedras clamariam. Quer dizer o quê? Que os dons estão aí para todos ser usados. Deus abençoa tanto o bom quanto o ímpio. Ele abençoa a todos, usa a todos. Então você pode ser usado na obra de Deus de maneira sobrenatural. Não quer dizer que a pessoa é salva. Exato. Já havia pessoas profetizando, profecias que vinham dos céus, e a gente sabia que a pessoa não estava com a vida reta. Era coisas óbvias, não é tipo julgando, mas era coisas que a gente via descaradamente. Era julgando e julgando. Né? Não julgando assim, tipo, eu acho que ela fez. Porque a partir do momento que você olha e analisa, você está julgando. Não, aqui é tipo assim, eu entendi, mas não, o que eu quis dizer... Não, peraí, não vamos complicar, que o pessoal vai ficar a cabeça... O julgar não é você ficar, não é porque você está olhando, aqui, a partir do momento que eu olhei aqui, camisa cinza, eu julguei. Olhar, você julga. Assim, é isso que a gente quer dizer. O que eu quis dizer assim, não é aquele julgamento, tipo, eu acho que a pessoa fez. Finalmente falando. Tipo, talvez, tipo, você tá só... imaginando. É algo que a pessoa realmente fez descaradamente, todo mundo viu, todo mundo sabia, mas mesmo assim, ela foi usada em profecia. É bom falar nisso também, no que você está falando. Se a pessoa, se você está percebendo que a pessoa está errada, mas ela está falando, e você percebe que é Deus que está falando, porque que tem pessoas que faz, ela não aceita. Não aceita. E ela perde de ser abençoada, porque ela escolhe o vaso que ela quer que venha até ela. Você está em pecado, você não vai ser usado. Sobre esse dom de profecia, a palavra nos ensina que a gente tem que julgar a profecia e não o profeta. Justamente. Então assim, porque se a gente for julgar o profeta, a gente vai encontrar um erro nele sim. Sim, porque todos pecam a cada momento, né, que Romanos fala. Então assim, não tem como eu julgar o profeta, porque se eu julgar o profeta, eu não vou receber uma profecia na minha vida. Então eu tenho que julgar a profecia. Se a profecia está de acordo com a Bíblia, se a profecia tem exortação, edificação, qual que é o outro? Exortar, edificar e consolar. E está dentro da palavra de Deus? Amém. Você vê assim, que Deus... e não é só na profecia, né? Porque às vezes também é uma cura, né? Uma cura. Eu tô doente, aí vem lá eu olho pro Tiago, sei que o Tiago tá errando, aí ele fala assim, eu vou orar por você, e você fala, não, você não vai orar não, porque você tá errado. Aí você fica doente. Eu já vi espírito orando por cura e cura acontecendo, bruxo. Só que aí, muitas vezes, não é dons, é outra coisa, mas tiver muita curtida, muito comentário, já nós pode ser dom sim. Depende. Você lembra que naquele que nós falamos assim, que o diabo não dá nada pra ninguém? Sim, Deus mesmo quando a pessoa é lá cavalo do diabo, né? Porque nós somos vasos, eles são cavalos, né? Tá? A pessoa é cavalo do diabo. Mas se Deus precisar usar e só tem aquele lá, ou sei lá se só tem, ou se Deus quer usar, ele usa e é Deus que fez. Por quê? Porque aí a gente está sendo abençoado, o reino está crescendo
E é aquilo que eu falei, o diabo não vai fazer nada para que o reino de Deus cresça. Ele vai fazer sempre para atrapalhar. Então, às vezes, se pega o camarada lá, o camarada ele é de uma religião diferente da nossa, que a gente não acha que não bate com o que está aqui. Mas se ele, de repente, você sente Deus, irmãos... O exemplo é o que você falou de Números 23, Balaão e Balaque. Isso aí. Balaão, ele levantava a mão para amaldiçoar, porque ele recebeu para aquilo, e ele ia lá, abençoava o povo de Deus, porque aqueles a quem Deus abençoou, ninguém pode amaldiçoar. Então, se você é uma pessoa que Deus abençoou, ninguém pode te amaldiçoar. Mas a pessoa que não é de Deus, ela pode ser usada sim por Deus, ela pode ter um dom e ali ela ser usada para te abençoar. Você só precisa julgar a profecia, só precisa julgar para ver se aquilo vem dos céus. É claro que a gente não vai atrás disso, né? É óbvio. Exato. Aí vem o julgamento que a gente precisa fazer. Aí eu não vou atrás de um bruxo, do curandeiro. Isso. Eu não vou fazer isso, porque a nossa igreja está aqui, homens santos estão aqui, mulheres santas, pessoas que a gente sabe que usa Deus. Aí, o que a gente está falando é uma eventualidade, se caso a gente se comparar com uma coisa dessa, entendeu? Se der alguma coisa dessa daí, a gente, porque assim, fala, não, e agora? Aquela pessoa, o que ela fez? Ela me abençoou, meu Deus, e desespera. Ah, abençoou, irmão. Então, fique em paz. Receba. Fique em paz, entendeu? Fique em paz. É claro que é isso. A gente está dentro de uma igreja, por se a gente tem uma igreja que a gente vai, como o Tiago falou, lá tem gente sobrando lá para Deus usar e falar com a gente, nos exortar, para fazer tudo que for preciso. Mas se caso, de repente você está numa ilha deserta, está numa ilha, só tem você e tem um cara aqui que o cara não é da nossa linhagem. Você entendeu? Se Deus usar ele, que eu vou falar, não, você não. Eu nem vou comer com você porque eu não posso. Aí você vai ficar na ilha separada de... Só tem vocês dois e vão separar? Não. Então a gente, assim, o que está em nós é maior do que está no mundo. É claro que quando eu vacilo, se eu der legalidade, é claro que eu vou rodar. Eu não posso dar legalidade ao mal. Mas se é uma necessidade e é o que tem que fazer, irmão, Perfeito. é isso aí. Acho que entenderam, né? Sim, sim.